Edson Rufino. Doutor Edson, é um grande prazer sempre tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Walder Lins. Boa tarde, professor Arnóbio, Renato, Willamar Júnior. Boa tarde, Celhão, vereador deste município, meu amigo. É uma satisfação eu ouvi-los, estar aqui presente. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Agreste FM e com especialidade a minha gente de Panelas, que com certeza estão a nos ouvir nesta tarde de hoje. Doutor Edson, o senhor me autorizou a dizer por antecipação, como criação de expectativa para essa sua entrevista, que o senhor estaria aqui de forma direta para se posicionar diante do que foi dito há algum tempo atrás, diante desse mesmo microfone que o senhor agora utiliza, pelo seu colega, vereador Mica, o peso pesado, como ele se intitula, da política panelense. Onde é que foi, em que momento, ou de que tratou o Mica para provocar exatamente essa sua participação aqui agora? Meu prezado Walder Lins, antes de nós referirmos a ilicitude praticada pelo vereador Mica, eu gostaria de aqui e nesta hora dizer aos que me ouvem: sou Edson Rufino, advogado militante há 42 anos, com largo serviço prestado nesse estado, onde procurador terceirizado do Banco do Brasil por muitos anos, onde atuei na zona da Mata Norte, Mata Sul e na área metropolitana do Recife. Nesses anos em que advogo, tive a honra de assessorar juridicamente o meu amigo ex-prefeito do município da Lagoa dos Gatos em suas gestões, Dr. Reinaldo Barros. Tenho uma assessoria a inúmeras empresas na capital do estado. Me orgulho em exercer minha profissão jurídica na minha terra onde nasci, no município das Panelas e cidades circunvizinhas como Cupira, Quipapá, Jurema, bem como na região, na cidade da capital do Agreste, Caruaru, Palmares, Catende, e em todos esses recantos tenho atuado de forma equilibrada, com competência e com respeitabilidade às determinações que são feitas pelo Estatuto da Ordem. É salutar informar que na região metropolitana, especialmente na cidade e no município do Moreno, procurador por 32 anos, onde exerci o cargo de procurador-geral, bem como secretário de Assuntos Jurídicos daquele município. Durante todos esses anos, nunca esquecemos da nossa participação efetiva como um homem que tem seus conhecimentos jurídicos em atuar com especialidade na minha terra natal, meu município, na cidade das Panelas. Então, o que nos traz aqui é em virtude de leviandades de pessoa que não poderia jamais querer deturpar diante dos seus atos ilegais e absurdos, querer denigrir ao homem público, porque além de profissional do direito, exerço com muita honra 5 mandatos consecutivos na indomável cidade das Panelas, representando os munícipes
da minha terra natal. Diante desses fatos, diante do que agora acabo de mencionar, primeiro, os panelenses e onde as cidades que me conhecem sabem que eu tenho uma conduta ilibada e jamais poderia ser denigrida porque não tem honrabilidade. Nós não poderíamos, nesta tarde de hoje, dizer que esse cidadão que veio aqui, à Agreste FM, não teve uma postura ética, corroborou com a participação da falsificação de um documento público e veio aqui para querer, diante dos ouvintes, são inúmeros, centenas, talvez milhares, tentar denigrir a minha pessoa, que sempre, em toda a minha vida, teve e tem uma conduta ilibada, conhecedor do que é errado e certo, e jamais fazer o que ele fez. Dizer que dos meus 4 ou 5 mandatos, foram 5, me elegi com mentiras nas esquinas das ruas da cidade de Panelas, dizendo que iria prender o prefeito, queria caçar o prefeito. Eu não utilizo desse expediente. Não tenho tempo para estar em esquina fofocando. Meu tempo é muito bem usado nas minhas atividades jurídicas, atendendo a minha clientela, seja aqueles de empresas, bem como uma grande assistência que eu dou aos carentes do meu município. Nunca me passei para estar com esse tipo de expediente. Inúmeras representações fiz contra o prefeito e vou continuar fazendo daquilo que entendo como nocivo ao povo de Panelas, como consta das diversas contas com rejeição por desvio de verbas públicas, pagamento a pessoas falecidas e dezenas de pessoas que sequer moram no estado de Pernambuco recebendo pelo erário público. E não me limito somente ao executivo, não. Fiscalizo também o legislativo, do qual sou um dos representantes na qualidade de vereador eleito pela vontade soberana da minha gente de Panelas. Como representei o ex-presidente, o senhor Wellington, por falcatrua cometida na administração daquele poder legislativo, cuja decisão a Egregia Corte julgou parcialmente e, não satisfeito, recorri e estou sendo apurado a outra parte que não tinha sido devidamente analisada. É indispensável dizer que a montagem que fizeram para dizer que essas contas foram aprovadas está aqui. Montaram uma ata, abriram um livro novo, depois riscaram, depois fizeram outra. Isso é uma indecência. Isso é prática de crime de falsificação de documento público. E os órgãos competentes já estão tomando conhecimento para a devida apuração. Nós não poderíamos aqui manifestar a nossa indignação a essa pessoa
como eu conheço, não sei qual a profissão dele. Seu Mica, uma hora, aluga uma garagem, diz que tem uma industrialização de bebida. Outra hora, diz que tem uma banca de jogo. E, na verdade, o que nós sabemos desse rapaz é que ele não tem escrúpulo. Ele vive no mundo da fantasia e da irregularidade. Não é um cidadão que se possa ter respeito. Na minha avaliação, como homem público, é a vergonha do nosso município. É a vergonha no exercício do seu mandato no Poder Legislativo. Quem pratica falsificação de documentos públicos é bastante ler o artigo 297 do Código Penal, onde diz falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Simplesmente dá uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, é que esse rapaz aprenda a ter uma conduta que lhe dê respeito. Eu acredito que pela idade dele e pelos atos que ele vem praticando, está muito difícil. Nós estamos aqui, essa mesma prestação de contas de 2004, foram inúmeros recursos proposto pelo chefe do executivo, e é um direito que ele assiste. Enquanto a legislação o facultar, ele está recorrendo, está retardando. E, na verdade, a falsificação desse documento, que foi para beneficiá-lo, mas foi praticado pela ex-mesa diretora daquela casa. E você vê que isso não vem de agora, não. Verificando dentro dos processos que se encontra na Câmara de Vereadores, eu encontrei também, isso já em 2006, tentaram fazer com que essas contas fossem de forma ilícita e ilegal aprovada. Pois, em 2006, quando da gestão do vereador de Cruzes, tentaram montar o Givaldo, tentaram montar essa aprovação. Inclusive, tem um termo assinado, uma resolução como aprovada, mas isso não foi encaminhada à Igreja Corte. Eu, lamentavelmente, tenho muitas vezes que conviver com pessoas desqualificadas, nocivas ao município, cujos atos praticados é tão somente para se beneficiar de forma ilícita e irregular. E, dessa forma, tentar beneficiar alguém, com certeza, levando proveito de alguma coisa. Na minha vida toda, ouvintes desta rádio, durante toda a minha existência como homem público e como advogado que sou, nunca pratiquei um ato que viesse me envergonhar e nem prejudicar a quem quer que seja. Exerço a minha profissão de advogado defendendo direitos legitimamente defensáveis. Esse rapaz é folclórico, procura, com seus artifícios danosos, tentar macular pessoas, só que ele, dessa vez, bateu
numa porta errada. Walder Lins, completarei em dezembro 70 anos de idade, com muita honradez. Nunca fiz transação para passar cheque sem fundo, não. Eu nunca acusei uma pessoa sem que tivesse praticado determinados atos nocivos. Nunca usei documentos para beneficiar quem quer que seja, a não ser numa tramitação regular e legal. Eu tenho certeza que a população da minha terra, que me conhece desde criança, saberá, com determinação, com altivez, fazer a grande diferença quem é esse Rufino e esse folclórico. Dizer que eu vivo em Recife, vivo em outras cidades e vivo em Panelas. Eu tenho uma atividade honrosa, diferentemente do folclórico. Ele sim, talvez tenha muito tempo para estar em esquina, agredindo, falsificando a verdade e mentindo. Como mentiu aqui, dizer que em Panelas tem 35 pré-candidatos a prefeito. Por aí você tira, entendeu? Uma conclusão desse rapaz. Ele não leva nada a sério. Até porque a sua formação é de atitude espúria, nefasta. Não condiz com o representante do povo. Mente. Na Câmara de Vereadores, quando os edis estão discutindo um requerimento ou um projeto, ele não se contém. É o tempo todo, não sei se é fazendo jogo ou o que é, no celular o tempo todo. O presidente já mandou desligar, mas ele insiste em permanecer. Ele não tem nenhuma postura ética de chegar com um vestuário, entendeu, decente. Chega numa Câmara, eu lamento profundamente isso, arrastando, pisando numa sandália, camisa aberta. Isso é o mínimo que um parlamentar poderia, pelo menos, se propor a pelo menos dar uma demonstração. Me envergonho, como se envergonha, com certeza, a população de Panelas pelos atos praticados continuadamente. Uma hora agride alguém politicamente, chama de tudo que você possa imaginar. Hoje virou santo, não sei qual foi o ato para transformar as pessoas. Eu quero assegurar à população da minha terra e aos ouvintes desta grande rádio. Estamos tomando as medidas cabíveis. Esse vereador que parece 3 ou 4 mandatos, eu acredito que ele nunca foi ao tribunal. Talvez ele não sabe nem onde é o Tribunal de Contas. Ele não tem tempo para isso. Ele é muito ocupado com a profissão dele, que o povo de Panelas sabe qual é. Nós iremos, estou lhe afirmando, os documentos, o projeto da prestação de contas, a prestação de contas de 2004, não foi aprovada, foi falsificada essa aprovação, é crime de falsificação, e se não fosse, o prefeito não teria solicitado o seu sobrestamento, a sua parada, pare, não dê mais andamento, porque eu entrei com recurso de pedido de revisão, de rescisão da rejeição das contas, isso datado de 2014. Como essa conta poderá ter sido votada em 2007? Só na cabeça de gente que não tem escrúpulo. Parece-me
talvez ele se adequasse melhor. Isso é crime, é o mundo do crime, tá aí. A criminalidade nesse nosso país, nesse Pernambuco, está tamanha que talvez esteja precisando de uma pessoa diferenciada fisicamente, entendeu? Para poder ser o destaque das coisas ruins que tem acontecendo e que está acontecendo na nossa terra e em nossos municípios circunvizinhos.